partir do verso 1. From verse 1. Se algum dos nossos irmãos que estão visitando não tem uma Bíblia para acompanhar, If one of our visitors don't have a Bible, precisa de uma Bíblia para poder acompanhar as if you need leituras, a Bible to follow the dê um scriptures, sinal com o seu braço, give a sign with your hand. aí alguém vai trazer uma Bíblia para você poder usar. Atenção, irmãos que estão lá atrás, pessoal de apoio, presbítero Vigília, tem pessoas que precisam de Bíblia aqui. É porque eu gosto sempre que esteja atento aqui ao púlpito. Mantenha o braço para o alto, por favor, Remain with your hand up, e vamos ajudar. and we will Aqui do lado help you. esquerdo, uma pessoa levantou a There is mão. a person Tem here mais on our alguém left aqui, ó. hand side. Aqui, do lado esquerdo. Left hand side. Lá. Irmão Macaia, aqui, ó. Então, um membro da igreja senta do lado desse que não tem vida. Não, se não tiver, ali, ó. Tem um irmão ali que não tem, saber se é inglês ou português. Tem vários irmãos aqui. E a você, sabe, se a pessoa não trouxe Bíblia, pode não estar bem familiarizado com a Bíblia. And if the person is not Você familiar ajuda, por favor. with the scriptures, please help them find the scriptures. Lucas 24, Luke chapter 24, a partir do verso 1, diz assim. from verse 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. E acharam a pedra do sepulcro removida. And they found the stone rolled away from the sepulchre. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? And they were afraid and bowed down their faces to the earth, and they said unto them, why seek ye the living among the dead? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. He is not here, but he is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. E lembraram-se das suas palavras. And they remembered his words. Podemos assentar. You may be seated. Muito amados irmãos, irmãs e visitantes, Dear beloved brothers and visitors, é um prazer muito grande ter todos vocês aqui nesta manhã. it's a great pleasure to have you all here this morning. Domingo passado tivemos um culto extraordinário aqui. Last week Sunday we had an extraordinary meeting E here, hoje com certeza não é diferente. and today is not any different. Eu creio que muito mais do que a celebração do dia que Jesus nasceu, I believe it's far more important than the day where Jesus was born. para a igreja é muito mais importante celebrar o dia da sua morte e da sua ressurreição. To the church, it's far more important to celebrate the day of his death and his resurrection. O ser humano tem uma tendência muito forte para esquecer, especialmente de promessas. Humans have a tendency to forget promises. Promessas que ele faz. Promises he or she makes. Quantas vezes nós vamos a um culto missionário ou uma reunião e lá entre lágrimas, promessas são feitas. How many times do we go into a special meeting, a missionary or other, and promises are made? Quando apresentamos algum projeto,
às vezes mostramos um vídeo, as pessoas choram. When we present to you a project or show you a video, people cry. E algumas dizem assim, eu não vou conseguir jantar hoje. And many say, oh, I will not be able to even eat today. Mas no dia seguinte, depois que a pessoa passou uma noite, já não lembra mais de nada. But thereafter, after they spend the night sleeping, they don't remember a Vou single ser thing. muito sincero com vocês. I'll be very sincere with you. Se eu tivesse que sobreviver If I had to e survive fazer o trabalho que eu faço hoje and do the work that I do today em vários países do mundo, in many countries of the world, apenas confiado nas promessas que as pessoas fazem, believing only in the promises that people make, certamente já teríamos morrido de fome, de grandes necessidades e também de tristeza, de sensação de abandono. certainly we'd have been dead already from fame or hunger or a feeling of total abandonment. Eu vou um pouco mais longe agora. I go further more ahead. Se o trabalho da igreja dependesse de viver de promessas de homens, If the work we do in the church was dependent estaria only muito pior do que on está promises hoje. made by men, would be far worse than we are today. Mas muito pior do que esquecer das promessas que fazemos But far worse than to forget the promises that we make é quando nós esquecemos dos mandamentos, das advertências e das promessas de Deus na sua palavra. is when we forget the commandments, the warnings of God's law in His Word. Quando eu olho para esse texto, When I look at this text, e é interessante que os 4 evangelhos, de alguma forma, eles trazem uma narrativa and desse dia. the 4 Gospels, they bring a different point of view of this day. Mais ou menos semelhante um com o outro, They are similar one to another, mas nós podemos observar que but we can further observe that a narrativa mostra the narrator shows que nenhum daqueles que foram até o sepulcro that none of those that went to the sepulchre foram ali em busca do Cristo ressuscitado. went to look for a risen Lord, a Por risen exemplo, Christ. aqui no Evangelho de Lucas, Here on the Gospel of Luke, no final do capítulo 23, at the end of chapter 23, versos 55 e 56 diz assim: verse 55 and 56 say the following. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. And the women also which came with him from Galilee followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. And they returned and prepared spices and ointment, and rested on the Sabbath day according to the commandment. Mas o Senhor já tinha dito várias vezes But the Lord had said many times que ele iria cair nas mãos dos homens, that he was going to fall on the hands of ele seria men. julgado, seria morto, He would be judged and thereafter killed, mas que iria ressuscitar. and that he would rise from the Mas dead. ninguém foi lá And none of them went there para encontrar o Cristo to ressuscitado. find a resurrected Eles Christ. foram atrás de um Cristo morto. They went after a dead Christ. Eu lembro quando eu era muito criança I ainda, remember when I was yet a small child, eu estava vivendo no orfanato, I was living in an orphanage. e quando chegou aquela altura do final do ano, Towards the end of the year, during that a time, maioria das crianças vinha para suas casas, many kids would return to their homes, mas nós não tínhamos como vir para casa, ficamos lá, era muito longe. but we had no way to go back to our houses Era uma because viagem de 3 dias de it navio. was too far. It was 3 days if we traveled by boat. E como qualquer criança, eu era muito curioso. And like any child, I was very Eu curious. tinha apenas 6 anos de idade. I was only 6 years old. E eu lembro que eu fui mandado fazer alguma coisa na cidade. And I remember that I was sent to the town to E do eu olhei something. assim e tinha uma pequena
elevação, um montezinho ali, And I remember that there was a small hill in elevation. e no alto tinha uma capela, And that there on top of that hill there was a chapel, uma capela católica. a Catholic chapel. E eu entrei lá. And I entered that chapel. Era um dia de semana. It was during a weekday. Estava aberto, mas não tinha ninguém lá The dentro. chapel was open, there was no one Eu inside. nunca antes tinha entrado num templo católico. Never before had I walked into a Catholic E temple. eu comecei a olhar, aquilo era muito pequeno assim. And that was so small. I started Mas looking tinha assim, uma about. espécie de um altar, There was a type of an altar, e era um balcão, and there was a bench, e tinha uma porta de correr assim. and there was a little running door. E quando eu abri aquela porta, And when I opened that door, tinha um homem morto lá dentro. there was a dead man inside. Para mim era um homem morto. To me, it was a Era dead uma man. imagem de Jesus morto. It was the image of Christ, Todo dead, ensangrentado, todo sangrento, all covered in blood, com coroa de espinho. with the crown of Eu thorns. apanhei um susto tão grande. And I got such a fright. Eu saí correndo dali, And I ran out of that. e eu acho que estou correndo até hoje. And I believe I'm running until today. Você tem que prestar atenção para uma coisa. You need to pay attention to one thing. Muitos não conseguem experimentar, Many cannot taste. não conseguem realmente experimentar They cannot experience aquilo que Deus tem para a vida, what God has for life. porque eles não conseguem acreditar nas promessas de Deus. Because they cannot believe in the promises of Por isso God. eu quero chamar a tua atenção That's why I want to draw your attention para algumas coisas to importantes some important que nós vemos Things ali no Jardim da that Ressurreição. we see in the Garden of Resurrection. Porque a Bíblia diz que aquilo era um jardim. The Bible says that place was a garden. Tanto era um jardim que um dos evangelhos diz que Maria olha para Jesus sem o reconhecer It was a garden because in many places the Bible says that Mary looks at Jesus without e pensando que recognizing ele him era o jardineiro. and thought that he was the gardener. Ela estava chorando She was crying, e Jesus diz assim: por que tu and choras? Jesus says, "Why do you cry? E ela disse assim: levaram o meu Senhor e eu não sei para onde. They have taken my Lord and I don't know where to." Então, não menos importante do que os outros jardins que a Bíblia menciona, Not least important that the other gardens that the Bible o Jardim mentions, do Éden the Garden of e o Eden Jardim do Getsemane, and the Garden of Gethsemane, o Jardim do Sepulcro ou da Ressurreição, the Garden of the Resurrection, na verdade, ele traz o fecho do grande plano de Deus para a humanidade. in truth, it brings the closure of the great plan of God towards humanity. É interessante notar que a Bíblia registra que tanto as mulheres que lá foram, assim como os próprios discípulos, The Bible registers that the disciples and the women that went there, eles não tinham ainda como tomado assim, não tinham se apercebido ainda had not yet realized de que era necessário que Jesus morresse that it was a necessity for Jesus to die para ele ressuscitar in order for him to rise e from the fazer dead. toda a diferença. And that would make all the difference. Porque até então todo sacrifício, Because until then, all o sacrifice, sacrifício pelos the pecados, sacrifice towards sins, o sacrifício de oferta ao Senhor, the sacrifice of offerings unto o the cordeiro Lord, ele era sacrificado the lamb, it was sacrificed, e alguns eram totalmente queimados others would be completely burned, e uma parte era comida em and a casa. part thereafter would be eaten and Então whole. eles não tinham noção disso So aí. they had no notion of Era that. difícil para eles compreender It algo. was difficult for them to understand such a Mesmo thing. quando Jesus se ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto, Even when Jesus brought Lazarus from the dead, 4 days after he was dead, eles não conseguiram ligar uma coisa a outra. they could not link one thing to the other. Muitos cristãos, eles não conhecem os fundamentos da fé cristã. Many Christians do not know the foundations of Christian E faith. isso é uma coisa perigosa, And this is so dangerous. porque hoje existe toda uma estrutura no mundo Because today there is an entire structure around the para world desfazer os fundamentos da fé cristã. in order to undo the foundations of Christian faith. Num dos livros que eu escrevi, In one of the books that I've written, eu trato sobre isso. I deal with this. Um dos grandes projetos do
do sistema mundial one of the great projects of the world system é criar toda uma história is to create an entire history para desacreditar a Bíblia. in order to disbelieve in the Bible. E eu tenho visto coisas esses dias agora And I've heard things lately in these days de homens que são cristãos, from men that are Christian. alguns são estudiosos, Many are studious men. alguns são eles são They arqueólogos, are archaeologists and outros scholars. são geólogos, Others are pessoas que geologists. estudaram muito. People that have studied much. Eles próprios estão criando a base dessa estrutura They are creating now this basis for this new que está structure sendo montada para destruir os fundamentos da that fé. is being assembled in order to destroy the foundations of belief in our faith. Esse é um tempo para que todo cristão em toda a face da terra This is a time where Christians around the world, ele possa entender algo. he needs to understand a thing. Se você já leu a Bíblia uma vez que fosse na sua If you've vida, read your Bible once in your life, você talvez chegou lá em Hebreus capítulo 11, maybe you arrived in Hebrews chapter 11, no verso primeiro, on the first verse, que esse capítulo 11, that this 11th chapter, para aqueles que não sabem, for those who do not know, é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. it's called the Gallery of the Heroes of our Faith. E então, lá em Hebreus capítulo 11, Em- verso 1, In Hebrews chapter 11, verse 1, nós temos algo que é fundamental, we have something that is the fundamental, porque diz assim: because it says the following. ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Então, essa é a melhor explicação que eu conheço para a fé. This is the best explanation I have for faith. Ou seja, a fé, Faith, ela é a it base is the foundation das coisas que você espera of the things we hope for, e a prova daquilo que você não consegue ver. and the evidence of things we cannot see. Então, se você não crê em Deus, So if you do not believe in se God, você não crê que Deus é criador dos céus e da terra, if you do not believe that God is the que creator of Deus heaven and criou the o earth, universo, that God created the universe, então você não pode jamais ser um cristão. then you can never be a Christian. Se você põe em dúvida isso, If you place that in doubt, você não vai conseguir crer em tudo mais que a Bíblia diz. you will not be able to believe in everything else the Bible says. Por isso que eu digo, muitos cristãos, Many Christians, that's eles why I say desconhecem os this, fundamentos they da nossa do fé. not know the foundations of our Eles faith. desconhecem mesmo. They do not know. Agora preste atenção para isso. Now pay attention to this. A Bíblia toda, The entire o Bible, fundamento todo da Bíblia, the foundation of the se Bible, apoia em algo it's based que upon você não pode deixar de lado. something you cannot leave Há aside. Deus There is one God, único, one santo, Holy, poderoso e powerful, verdadeiro, and true, Criador dos céus e da creator terra. of the heaven and the earth. Isso é a base da nossa This is the fé. basis of our faith. Outros podem dizer alguma coisa, Others can say something, podem chamar Deus de outros they nomes. call God other things. Por exemplo, lá na Índia, In India, acho que o grande Deus é o Brahma, né? the great God is Brahman. Seria o Criador. He's the creator. Mas aquilo é uma confusão, But that's a porque eles confusion. não dizem o que é que ele criou na It verdade. doesn't say what he created exactly. Outros se referem a Deus Others refer to God de maneira assim um pouco mais fraca. as in a very weak manner. Mas você tem que entender uma coisa, But you need to para understand você something. aceitar In order for you to a graça de accept Deus, the grace of o God, poder de Deus, the power of a God, salvação de the Deus, salvation a of God, transformação que the Deus pode dar transformation that God can na tua provide, vida, to your você life. precisa You need pôr a tua to confiança em place Deus. your trust in God. Vocês sabiam, por exemplo, Do you know, for example, a maioria dos the cristãos, majority of Christians, eles têm mais medo do inferno they are far more scared of do que hell vontade de ir para o céu? than
a will to go to heaven. Eles estão na igreja They are in the church fingindo que são cristãos pretending to be Christians para não ir para o inferno. in order not to go to hell. Isso é uma coisa terrível. This is a terrible thing. Até eu escutei esses dias agora o testemunho de uma senhora. I heard these recent days the testimony of a Ela lady. chegou para o pastor dela. She came to E her disse assim, pastor and pastor, said, Pastor, Eu estou muito preocupada com o I'm céu. very worried about heaven. Então eu vou lá para o céu. So I'm going to Eu heaven. vou ficar sentado numa nuvem, I'm going to sit in a cloud, tocando harpa playing a harp por toda a eternidade. for all eternity. Isso vai ser uma coisa muito chata, muito This is so boring. boring. O céu é isso, então? Is this heaven? Mas sabe, eu fico maravilhado com aquilo que a Bíblia diz. I'm perplexed with what the Bible says. Nem olhos viram, Not eyes have seen, nem ouvidos ouviram, nor ears have nem heard. jamais chegou ao conhecimento do homem. It never has arrived to the Tudo aquilo que understanding Deus of tem man preparado what God has para aqueles prepared que o amam. for those who love Him. Então você sabe, a gente tem noção do que é o inferno. We have a notion of what hell is. Quando você vê a história do rico e When Lázaro, we see the history você of tem noção do que é the o rich inferno. man and Lazarus, you have an Quando understanding. Jesus prega acerca When de Jesus preaches about o lugar onde o fogo não the apaga, place e where o bicho não fire morre, never extinguishes and the você worm tem never noção do que é o dies, inferno. you have an Mas o understanding céu é um of what mistério. hell is. But heaven O is céu a é um mystery. mistério. Heaven E is a a Bíblia mystery. The diz Bible says, que olhos não viram, eyes have not seen, ouvidos não ouviram, ears have not e heard, jamais chegou ao conhecimento do and homem it never came to the Tudo understanding aquilo of man, que everything Deus tem preparado. that God has prepared, E isso é o céu. and this is heaven. Como é que eu faço? How pastor? do I do it, Pastor? Tenha desejo de ir para o céu. Have a will, a desire to go to heaven. Porque se você não quer ir para o céu, Because if you do not desire to go sabe, to aí heaven, você talvez vai ter que passar toda a eternidade maybe you spend the entire eternity na companhia de 3 pessoas horrorosas. in the company of 3 terrible people, Que é o anticristo, a besta e o falso which is the profeta. Antichrist, the beast, and the false prophet. Eles vão estar lá. They will be there. Mas você precisa crer na promessa But de Deus. you need to believe in the promise E of God. eu quero fazer, porque diz assim, lá em Romanos capítulo 8, In Romans chapter 8, nenhuma condenação há no condemnation para os que estão em Cristo Jesus. to those who are in Christ Então, se Jesus. você quer ir para o céu, So if you want to go não to tenha medo heaven, do inferno. be not afraid of Esteja hell, com Cristo. but be with Christ. Porque quem está com Cristo, For he who is nova with Christ criatura é. is a new As coisas creation. velhas já All passaram. old things have gone Tudo by. que é velho já passou. All that's old has gone Deus não quer by. saber o que você foi. God does not want to know what you Deus não está were. preocupado com aquilo que você God is fez. not worried about how you A lived. Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo The Bible purifica says de that todo pecado. The blood of Christ will purify you from all Purifica your de sins. todo pecado. Purify you from all Aqui não sins. tem pecadinho ou pecadão. There's not a small sin or a greater Ele sin. apaga o pecado. He will wipe the sin Isso é away. fundamento da fé. This is the foundation of faith. Isso é fundamento da fé. Foundation of faith. Alguém diz, mas você era mau. But you were evil. Você fazia isso e aquilo. You did this and that. Como é que agora você diz que está How salvo? are you saying that you are saved? É simples. It's simple. Eu creio em Deus. I believe in God. Eu recebi Jesus Cristo na minha vida. I have accepted Meus Christ pecados foram Jesus in my perdoados. life. My Eu sins sou are nova forgiven. criatura. I am a new Você não tem que creation. dizer mais You nada. have to say nothing Você só tem que else. dizer aquilo que a You Bíblia have to diz que say você what the é. Bible says that you are. No versículo 5 do capítulo 24 de Lucas, On verse 5 of chapter 24 of Luke, é interessante como os anjos dizem it is interesting what the angels say no final do versículo. at the end of the verse. Por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Why seek you the living among the dead? Isso foi uma surpresa para This eles. was a surprise for them. Jesus foi crucificado. Jesus was crucified. Já era o Shabat, portanto. It was during Shabbat.
Mas diz que elas vieram para casa They came home, e as mulheres que tinham estado com ele and the women that were with him e seguiram também e viram o sepulcro onde foi posto seu corpo. Elas viram até o momento em que They saw- ele foi sepultado. up to the moment where he was placed in the Elas grave. marcaram o lugar They marked that place. e elas voltaram para casa, And they came home em vez de esperar pela ressurreição. rather than wait for Elas resurrection. foram gastar dinheiro com They spent money with perfumes, perfumes, com pastas, com ungüentos, spices, and que era para ungir o corpo ointments de in Jesus. order to anoint the body of Christ. Mas aquela unção não ia fazer nada. But that anointing would not do anything. Quanto tempo um perfume vai conseguir evitar o odor da morte? How long can a perfume avoid the Quando o corpo smell of começa a death se decompor. when the body starts to decompose? Algumas pessoas precisavam entrar naquele lugar que chama-se o Instituto Médico Legal. Some people needed to enter onto the pathologist center. Eu tive que entrar lá algumas vezes. I had to enter that place. Primeiro como Pathology. aluno da academia de polícia, First as a student from the police para assistir academy como era feito, portanto, In uma order autópsia. to see how an autopsy E depois was como aluno conducted. também na faculdade de Direito. And then thereafter, when I was in the law university, I had to Quando undergo the você olha same. para um corpo, When you look at a body, e eu como policial tive que fazer várias vezes, chama-se o levantamento do cadáver. and many times as a policeman, I had to do what it's known as the acknowledgement of the Você of tem que death. tirar aquele corpo que está ali, You have to take out ou the em body, pedaços, ou either in afogado, pieces or ou drowned, porque ele levou tiro. or whether because he was shot. E você vê que aquilo já não é mais nada. And you would see that that body is nothing. Não tem nada mais ali. There's no one there. Não tem mais maneira daquela pessoa voltar. There's no way for that person to come back to life. E era assim que elas olhavam para Jesus. And this is how they saw Então, como elas Jesus. gostavam de Jesus, And because they elas loved gastaram Jesus, dinheiro they spent money e preparando perfumes preparing ointments para chegar lá no túmulo in order to e come to jogar the sobre ele. tomb, in order to throw over him. Por quanto tempo elas iam fazer How isso? long were they going to be able to do that? E é interessante, And it's interesting. eu penso que é Marcos que I think registra it's isso, Mark that brings this to no capítulo 16, on chapter 16 of Mark, verso 3, verse 3. e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? And they said among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? Às vezes estamos com preocupações erradas. Many people, they have the wrong Você está, worries. você está olhando da maneira errada. You looking at from the wrong point of view. Ele disse: eu vou ressuscitar. They say, he said, I'm going to E come elas back to estavam life. vindo e pensando: quem vai tirar a pedra? And yet they were worried about the stone. Who's going to take out the stone? A passagem que eu li foi Marcos, Mark capítulo 16, chapter verso 16, 3. verse 3. E o anjo disse para ela: And the angel said to her, por que vocês vieram procurar aquele que vive no meio da morte? why have you come to look for the living among the dead? Algumas pessoas, elas até hoje, elas fazem isso. Many people are doing that today. Elas estão sempre procurando, They are looking, achando que vão encontrar vida thinking that they can find em life coisas mortas. in dead things. Eles acham que banquetes, They think that banquets, bebidas drinking, e drogas and drugs podem trazer can bring about alegria, vida. joy and life. Não traz. No, it cannot. Não traz. It cannot. Hoje mesmo, Today, desde sexta-feira, from as Friday, pessoas estão bebendo, people are drinking. procuram vidas em festas, They look for life em in celebrações parties, carnais. in fleshly celebrations. A Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus Bible e a sua says, justiça. seek ye first
the kingdom of God and His justice. Paulo escreveu à igreja em Roma Paul wrote to the e disse assim, Romans, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, because the kingdom of God is not drinking mas or é eating, justiça e paz e but it's alegria no Espírito righteousness, Santo. peace, and joy in the Holy Spirit. Então, onde é que você está indo buscar vida? Where are you going to look for Onde é que life? você está indo buscar razão para poder Where are viver? you searching for a reason to live? Muita gente dá cabo da sua vida Many people bring their life to an end porque diz que eu não tenho mais razão de viver. because I have no reason to live. Olha, se você nos acompanhar numa viagem nossa, If you accompany us on one of our você vai trips, encontrar dezenas de razões para continuar vivendo. maybe you find dozens of reasons to live. Você vai ver coisas que você nunca viu na tua vida. You'll see things you've never seen before. Sabe, eu falei aqui sobre aquele pastor que nós estamos construindo a casa dele lá na Índia. I spoke to you about the pastor that we are building a house for him in India. Eu creio que mais um mês a casa vai estar pronta. I believe that within a month his house will be Sexta-feira, ready. agora, On Friday sexta-feira. now, Ele subiu a montanha, he went up the aquela mountain, montanha que eu mostrei aqui para the vocês, mountain I showed onde you the picture ele of, construiu aquele barracão, where he built a shack porque aqueles homens da montanha não podem cultuar aqui because embaixo. the people that live in the mountain cannot Eles come to the construíram valley. ali uma área assim pequena, He built in a small puseram area. uma cruz, They put in a pintaram cross. de branco They painted it e twice. passaram toda sexta-feira ali And they adorando o Senhor. spent the entire Friday Lá na montanha. day worshiping God. Day in the Lá só mountain. moram os pastores de rebanho. They only shepherds of herds live. Lá não vai ninguém daqui de baixo. Nobody from the valley Só can o climb the pastor mountain. consegue chegar lá com a sua família. Only the pastor can go there with his family. E eles passaram, e sabe como é que eles passam o culto And ali? you know how they De spend? joelhos. Kneeling down. Não sei se Jorge lembra I don't know o if culto George lá, remembers the meeting. lá em Purmamila. A meeting we A went to a maioria city do called pessoal Purmamila. de joelho The no majority chão. of people Não era tapete, não, no chão. bend their knees on the E floor. assim, eu nunca And vi isso na minha holding vida. their hands in such a way. I've never Adorando seen o this in my Senhor. life. Worshiping the Lord. E isso é uma coisa que mexe com a This gente. is something that touches us. Aquelas pessoas elas não têm direito de descer a Those montanha people do not have the right to come down from e the vir aqui mountain embaixo cultuar. and visit the church in the valley. Então o pastor vai lá, So the pastor ele goes fez up uma the coisa mountain. pequena, He made the talvez small o thing, tamanho desse púlpito aqui, maybe the size of this pulpit, e eles passaram o dia ali adorando o and they Senhor. spent the entire day there Eu worshiping the tenho Lord. certeza, I am certain o pastor Ramesh pode ter descido dali cansado, that Pastor Ramesh may have porque come down é very aquilo é tired. quase 1 quilômetro distante da This casa is dele, almost a kilometer away from his home, subindo a montanha, climbing a mountain. mas ele voltou com seu coração cheio de But he alegria. came back with a heart Porque filled você with quer joy encontrar vida, because you want to find life. sabe? Você não tem que ir para túmulo nenhum. You don't have to go to any grave. O túmulo está vazio. The grave is empty. Eu estive lá e vi o túmulo vazio. I went to the grave. The grave is empty. I entered the Está grave. vazio. It's empty. Não tem nada lá dentro. There's nothing in the grave. Você olha ali, está o lugar. You look there. É There's uma the tumba, place aquilo não foi mexido, uma coisa that milagrosa. wasn't touched. That's such a miracle thing. Até uma grande pedra ainda está lá até There's hoje. a huge stone there until Mas this está day. vazio. And it's empty. Você não tem que procurar vida no meio da morte. You cannot look for life Procura vida among em the dead. You Jesus. look for life Porque in ele está Jesus. vivo. Because He is Ele está alive. vivo. He is Ele alive. está vivo. He is alive. Ele disse: Eu vim para que I tenham have come vida in order e for you vida to com have abundância. life and life abundantly. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que quando The o rei Bible Davi, tells us that King David, ele construiu uma casa para ele, when he built a house for mandou himself, buscar cedro do Líbano, he sent for cedars of Lebanon. fez uma linda casa para He made a ele. beautiful house for E him. lá ele disse assim: Eu And then habito he numa said, casa I live de in a cedro e house marfim, of cedar and ivory. mas Deus não tem uma casa. But God does not have a house. A arca de Deus não está aqui. The ark of God is not here. E ele pensou bem. And he thought, well, Imagina, quase 90 anos depois, 90 years a after, arca continuava lá no Sim. outeiro, lá, ark was there amongst the trees, lá na casa de Abinadab. there in the house of Abinadab.
E Davi então faz o quê? And what does Como ele David era do? um rei guerreiro, Because he was a warrior king, foi o mais guerreiro de he todos, was the greatest warrior of all the kings. ele não procurou os sacerdotes He didn't look for the priests para perguntar como é que podemos to ask trazer, how como podemos trazer a glória can de we volta bring para the Jerusalém. glory back? Como podemos trazer a arca How de can we Deus? bring the ark back? Não, ele pegou Não. os soldados, 30 Então, mil soldados, 30,000 soldiers, e foi buscar a arca, and he went there to fetch the usando um ark, carro de bois. using a ox cart. E no meio do caminho And in the middle of the aconteceu uma way, tragédia. there was a tragedy. Porque Deus não quer ser carregado por carro de boi. Because God does not want to be A carried by. arca simbolizava a oxen. presença de Deus. The ark symbolizes the presence of God. E Deus já tinha dito só quem And podia God has transportar said that sua only arca those who can transport the ark eram os sacerdotes are the levitas. Levites, the priests. Sabe, por isso que a Bíblia And diz this is what the que o Bible nosso says. corpo That our é o body templo do Espírito is the Santo. temple of the Holy Esse Spirit. corpo aqui é This a body arca here is the ark onde Deus quer where habitar. God wants to E live. Deus quer habitar no God teu wants to corpo, na tua inhabit vida. in your body, in your life. Preste atenção para Pay isso. attention to Em vez de this. você ir buscar Instead of vida you going na to look for cerveja, life in beer, no vinho, in no wine, uísque, in whiskey, a Bíblia diz, não Bible says, vos embriagueis com vinho em que há do not contenda, become drunk in the mas wine enchei-vos of do contentiousness, Espírito. but be filled Enchei-vos do Espírito. of the Spirit. É por isso que a tua vida está assim. This is why your life is in Você this dá way. passo para frente e dois para You take trás. one step forward and two Porque você não está buscando a vida onde ela Because you está. are not searching for life where life is. Outros vão buscar a vida na feitiçaria. Other goes, they look for life in witchcraft. Meus irmãos, Brothers, eu ouvi uma coisa da própria pessoa. I heard this from the very same person. Pensa eu conheci esse irmão, ele era milionário, I met this milionário, brother, he was a millionaire, mas milionário a mesmo. real millionaire. Não sei quantas casas, So many houses, uma casa à beira do lago, a house by the lake, aquela lancha d'água, né, o jet ski, jet ski, he had jet skis lancha and boats e avião. and planes. Uma vez nós estávamos assim, eu disse, eu preciso ir em tal cidade And I told him, I need resolver to um go assunto. to such a city Eu to, vou precisar de solve a problem. 3 dias para isso. I need 3 Ele days disse, to go não, and não, eu come vou back. I mandar said, no, don't o worry. meu avião te buscar. I'll send my plane to go and fetch you. Esse homem chegou na minha And casa this man came to my house. e ele disse assim, And he said the pastor, following. He said, eu acho Pastor, que eu fiz um pecado. I think I committed a sin. O que é que você fez? What did you do? Não apareceu um profeta lá na minha casa There was a prophet that came to my e house. disse que para mim poder resolver os meus problemas, In order for me to solve eu my tinha que ir lá no problems, cemitério, I had to go to the buscar grave, a terra do cemitério, being sent from the grave, 4 pessoas, and 4 people marcar a cidade norte, sul, leste, oeste, must mark the north and acender uma south, vela e east and jogar aquela west, terra. and then light up a candle and throw Isso é that sand. bruxaria? And I said, that's Então witchcraft. ele foi buscar a solução para So we problema went to look for no meio solution da for morte. the problems among the dead. O que terra de cemitério vai fazer na tua What vida? does sin from the grave can Não do vai for fazer your nada life? que preste na tua vida. It can do nothing good in your life. Preste atenção para uma Pay attention coisa. to what I'm Você saying. quer sair desse buraco que você está metido If you want hoje, to get away from dessa the vida hole afundada que você you está are in, hoje, from the sunken vem para life you are living, Jesus. come to Corre Jesus. para Ele. Run to Porque Jesus. Ele Because He ressuscitou. has risen. Ele não está embaixo de buraco He is nenhum. not in a Não hole in está the coberto ground. por terra He is not nenhuma. covered on Ele está sand. vivo. He is Ele alive. está vivo. He is Ele está alive. vivo. He is alive. Saíram cedo de casa. Elas saíram cedo de casa. They left early from their homes. Eram mulheres muito queridas. They were dear women. Por exemplo, Maria Madalena. Mary Magdalene. Interessante que Madalena aparece mais vezes na Bíblia
Madeline appears more times in the que Bible 9 dos apóstolos de Jesus, than 9 of the apostles of do Jesus, que a própria mãe de Jesus. than the very mother of Jesus. Madalena aparece várias vezes na Mary Bíblia. Magdalene appears so many times in the Bible. Porque ela, Jesus, diz a Bíblia, é Marcos que diz que ela tinha 7 demônios. Mark says that she had 7 evil spirits. Quer dizer, alguém contou os demônios, né? Someone counted the spirits. E ela era uma delas que estava lá. And she was one of the women that Tinha were duas there. Marias There were 2 Marys e mais uma senhora chamada Salomé. and another lady called Salome. E elas saíram cedo de casa And they left early from their houses para ir honrar Jesus. to honor Jesus. Quem sabe com flores. Perhaps with com flowers, perfumes. perfumes. Não, você quer honrar Jesus? You want to honor Você Jesus? quer honrar Jesus hoje? You want to honor Jesus today? Adora Jesus. Worship Him. Reconhece o Realize senhorio dele. the Lordship. Entrega a tua vida a Give your ele. life unto Him. Diz para ele, Senhor, Tell eu him, creio que tu Lord, és Deus. I believe that Tu you are podes mudar a God minha and vida. you can change my life. Aquilo que eu penso que eu sou, That what I tu think podes I mudar am, you can para change ser aquilo que tu to queres que be eu what you sou. want me to be. Deus pode fazer isso na tua God can do vida. that to your life. Nós saímos cedo para trabalhar. We leave our homes early to go to work. Uma vez eu cheguei lá em Everton, era pouco mais das 6 da manhã. I came to Everton a little bit after 6 o'clock in the morning. Nós estávamos construindo o templo. We were building the temple Já at estava that lá o time. pessoal trabalhando. There were the people Eu achei working. que eu tinha saído de casa cedo. I thought I left home Ele disse, early. não, pastor. He says, no, Pastor, Às no. 4h30 já estávamos aqui. At já. 4:30 in the morning, we were here. Então, para ganhar dinheiro, In order a to pessoa sai cedo de casa. get money, you leave your home early. Muitas vezes, para poder estudar, Many times, in order to dependendo da study, distância da escola, depending on a how pessoa far sai the cedo. distance of the school is, you leave Vai home viajar. early. You're going to travel. Pode viajar até a noite, todo dia todo. You can travel all night, all morning. Eu vi agora, teve um show de uma pessoa aí, I saw there was a não show. vou falar o nome aqui, I'm not gonna say para the mim essa name. pessoa é endemoniada, até a alma dela tem I demônio. believe that this person is demon possessed. 3 semanas antes do show, 3 weeks estavam before as the pessoas show, já acampadas em tendas. people were camping in tents. 3 semanas antes, 3 weeks before, para poder comprar o in ingresso order to buy e the poder entrar tickets ali. and enter the show. Gente que não se alimentou. People that didn't eat properly. Eu ouvi mesmo uma senhora dizer, I heard a lady não, eu say, já vim com duas fraldonas aqui, I brought adult nappies porque eu sei que se eu tiver que fazer isso, eu faço lá mesmo. because if I have to go, I can go right there. Mas para vir para o culto, But to come to church, tá muito cedo. it's too early. Sabe, eu acho que se eu chegar depois da oferta, é I melhor. think if I arrive after the Só para offering ouvir is a better, mensagem. just to listen to the word. Hello? Hello? Alô? Que bom cristão que você é. How good of a Christian are you? Sabe, você perde o tempo de chegar aqui You e derramar o teu coração na must presença time to dele. come here and Você acha que Deus pour vai te your heart ouvir before Him. porque Do you está a think igreja cheia? that God will hear you because the church is full? Não, Deus quer ouvir você. God will hear you. Ana, quando foi falar Hannah, lá no tabernáculo, when she went to the era tabernacle, muito cedo. it was early in the morning. Ela estava sozinha. She was alone. Ela não tinha sequer coragem de abrir a boca. Ela She só had movia os lábios. Not even the courage to open her mouth. She O only sacerdote moved pensou que her ela lips. estava embriagada. The priest thought that she was drunk. E ela disse, não estou embriagada. And she said, My Eu Lord, I'm estou not drunk. angustiada. My heart is in E eu vim agony. derramar meu coração I diante de came to Deus. pour my heart in the presence of E ela ouviu God. uma coisa de um And she sacerdote. heard something from the priest. Eu acho que a única coisa boa que Eli fez na sua vida, And duas perhaps coisas. one of the A two primeira good coisa things foi that essa. Eli made in his life. Ele The disse first thing assim, was Deus te this, abençoe May e te God dê aquilo bless que tu vieste buscar. and grant your desire. Há mais de 20 anos ela pedia por um For filho 20 years she asked for a e child. recebeu a sua bênção ali. And she received her Não é num blessing that estádio day. com 50 mil It's pessoas. not in a stadium que with tu vai receber a 50,000 sua people bênção. that you will receive your blessing. Não é numa igreja It's not in a para 10 mil church pessoas. Tu vai with 10,000 people.
é quando você se derramar na When presença you pour dele. your heart in the presence of Saímos God. cedo para trabalhar, para estudar, para viajar, Early we leave to go to para work, nos to travel, divertir, in order for us to have a good time, mas para cultuar o Senhor, but to worship the Lord. o culto é sempre cedo The worship has e to be acaba early muito tarde. and ends much late. Não me admira que as pessoas I'm not façam o máximo possível. Eu vou aqui enrolar bem Deus, eu vou engraxar I'm going Deus. to fool God. I'm going to pretend to be good. Nesse ponto, a língua inglesa não é tão boa quanto a nossa, né? A gente fala engraxar mesmo, passar grise em Deus ali. Like people want to polish God in order to please Him, Só para não ir para o inferno. in order not to go to hell. Você não vai para o céu assim. You cannot go to heaven this way. Buscar-me-eis e me achareis, You search me and you find me. quando me buscar de todo o vosso coração. When you search me with all your heart. Você acha que Deus é bobo? You think that God is a fool? Diziam umas para as outras, quem nos removerá a pedra? They told one another, who is going to remove the stone? Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que são responsabilidade de Deus. Many times we are worried about things that are the responsibility of God. Toda a tua vida você vai achar pedras no teu All caminho. your life you're going to find stones Algumas que along você the way. mesmo ajudou a colocar. Many are even stones that Escolhas you've erradas que placed você there. fez. Wrong choices you've made. Fruto de rebeldia, Fruits of rebellion. fruto de decisões erradas. Results of wrong decisions. Então pedras, elas falam de These dificuldades. stones, they talk about difficulties. Mas também não existe material melhor But there is nothing para você better fazer um fundamento de uma in order casa. for you to make a foundation do of que a home pedra. than stone. É o melhor fundamento. It is the A best Bíblia foundation. diz que quando Jacó sai da sua The casa, Bible says that when Jacob leaves his house, ele não conhecia Deus. he did not know God. Diz que ele estava He cansado. was Ele tired. pegou uma pedra He took a e stone, fez da pedra and travesseiro. out of a stone he made a pillow. Você tem que saber o que fazer com as You pedras. need to understand what to do with stones. Em vez de você colocar a pedra na tua cabeça, Instead of you E to sair place the carregando stone a on your pedra. head and carry it on your head, usa a pedra da maneira certa. use the stone the right way. Jacó pôs a cabeça sobre a pedra. Jacob rested his Ele head upon a dormiu, stone and he Ele slept sonhou. and he Ele dreamt viu and he Deus. saw E God. quando ele acorda, ele And diz he wakes assim: up, he says, na verdade, Deus estava aqui, eu não sabia. in truth, God is here Esse and I lugar wasn't é a aware. casa de Deus, This é a place porta is do the céu. house of God. Ele It's pegou a the door pedra, of heaven. colocou He a placed pedra em the pé stone e upright derramou and azeite he sobre poured ela. anointing Ele oil fez da over pedra it. algo And he made melhor. out of the Ele stone ungiu a something pedra. better. He anointed it. Mais de 1000 anos depois, 1,000 years later, Salomão construiu Solomon um built the templo temple lá onde Jacó in that ungiu a very pedra. same place where Jacob anointed. Não deixa que as pedras parem você. Do not allow Não the fica stones to preocupado com as stop you. pedras. Do not worry about the Confia em stones. Deus. Believe in God. Davi disse assim: David Ele said, me faz "He saltar as minhas Makes barreiras. me jump across the barriers. Ele me faz como as corças. He makes me like the antelope. Sabe, uma vez eu estava voltando de We were Moçambique coming back from Mozambique. e ali, eu acho que aquilo é em Pumalanga. There in E Mpumalanga, tem assim uma montanha there are e many eu parei mountains para there. ver And I stopped my car esses cabritos da montanha. to see the mountain goats. Ali não tem como. There's no Mas other eles way. andam ali, But they sobem, jump, descem, they climb the comem. mountains, and E they Davi climb disse: the mountains. And David O said, Senhor faz The as Lord minhas makes pernas como my os legs cabritos das montanhas like the mountain goats' legs. e me faz transportar os meus And he obstáculos. makes me leap across Você the pode parecer obstacles. fraco, You might see mas me, com Deus você but pode. with God Porque you a can. Bíblia diz: Because tudo the Bible posso, says, tudo I can posso, do, tudo I can posso, do, tudo I posso can do naquele que me all fortalece. things in Him who Ele strengthens fortalece me. você. He Você strengthens se you. sente fraco, Are you Ele te weak? dá força. He'll give you strength. Ele remove impedimentos. He will remove Ele tira os impediments. embaraços. He'll take away the embarrassments. Pastora Nádia estava fazendo a faculdade dela. Pastor Nadia was busy with her Então teve university, aquela tese final. and there was the final thesis.
E um dia eu perguntei, então, filha, como é que And I está? asked her, how's it Ela disse, going? pai, eu acho que eu vou She desistir. says, Dad, I think I'm going to give up. Por quê, filha? Why? Tem 2 anos que eu estou com a minha tese. There are 2 years that Eu I've já got this reescrevi a thesis. tese. I have written E o this professor thesis. se recusa a aceitar. And the professor refuses to accept Eu it. disse, vamos escrever a tese outra vez. Let's write the thesis E once vamos more orar. and let's pray. E Deus vai tirar o obstáculo. And God will remove the obstacle. Refez a tese, She remade the entregou a thesis. tese She gave it e nós to oramos. and we prayed. Sabe o que aconteceu? You know what happened? O professor desapareceu. That professor Até disappeared. hoje ninguém sabe onde Nobody ele knows foi. Mas o where homem he sumiu. is. The man disappeared. Aí ela foi chamada pelo reitor da escola. She was called by the dean of the Já university. tinha feito aquela graduação solene. They had made the graduation. E ele chamou-a lá no They gabinete. called her to Eu his fui antes office, com ela lá. and I went E there with ele her. disse assim, eu não And sei he por said, que I isso. don't know why. Nós nunca tivemos uma tese dessa aqui. We have never Ele received a disse, thesis such as this. ele disse, eu quero permissão I want your para permission nós publicarmos essa in order for tese. us to publish your Porque ela é thesis, única. because she is unique. E ele então mandou que ela colocasse aquela bata bonita. So she put on E the ele robe, próprio deu a honra a and he ela. himself gave her honors. Tem obstáculo na tua frente? Are there obstacles on your Deus vai way? remover. God will remove. Deus vai remover. God will remove. Você tem que crer que Ele vai You need to remover. believe that God will remove, Porque você é dele. because you belong to E Him. quem é dele, Everything não fica belongs to parado em Him. obstáculos. Do not stay behind obstacles. Eu quero encerrar essa palavra I want to end this message com aquilo que João viu lá with no what capítulo John 20, saw on chapter versos 20, 6 e 7. Capítulo 20 de João. 20th Tudo que chapter of estamos falando John. aqui diz respeito ao dia da ressurreição. Everything we're talking about here is with regards to the day of Aquilo que as resurrection. pessoas esperavam What people e aquilo que expected de fato and aconteceu. what actually happened. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lying. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by Observa itself. que cada um dos discípulos, Each one of the disciples, cada um dos each one evangelistas, of the evangelists, fez uma reportagem they diferente. made a report, a different report. Mas João estava lá. But John was there. Então diz que chegou e viu Simão Pedro que o seguia. And he saw Simon Peter that João followed era him. mais novo que Pedro. John was younger Ele than correu na Peter. frente. Ele He mesmo. ran ahead of Peter. Ele diz assim, eu era mais novo. I correu na was frente. younger. I ran in front. E diz que entrou And he entered. e viu no chão os And he lençóis. saw the clothes of Os linen on the lençóis floor. estavam no chão. The clothes were on the floor. O lençol só cai no chão quando a pessoa se levanta e o lençol cai para The fora. linen only falls to the ground when the person stands Jesus up. não virou fumacinha, como alguém diz. Jesus didn't become smoke, as some people Ele say. levantou-se, He stood up, o lençol foi para o chão. and the linen fell to the Mas ground. havia um lenço que cobria a But there was a cabeça. napkin that covered his E o head. lenço estava dobrado. And the shroud was colocado no folded lugar à and parte. placed aside. in Deus its place. trabalha com coisas simples. God works with simple things. Às vezes você está esperando um grande sinal. Sometimes you are waiting for a greater sign. Você está esperando algo grandioso. You are waiting for something Deus trabalha com great. coisas simples. And God will deal with you with something simple. Quando nós sofremos um grande acidente em When we Moçambique, had a bad accident in Mozambique, eu tinha comprado um carro, I had bought a o vehicle, carro que eu tinha sonhado toda a minha a vida. vehicle that I've dreamt all 2 my meses, life. eu e o pastor Júnior preparando aquele carro. During 2 months, we rebuilt Entramos the eu, car, minha esposa, minha filha e mais um hóspede. and my wife and I and my E daughter. puxando atrás um trailer com And I had toda a a trailer, a bagagem. 4x4 trailer with all our luggage. E logo passando a entrada de Vilanculos, And when we passed the entrance to Vilanculos, alguém deu um tiro de bazuca no nosso carro. someone shot a bazooka into our car. Aquilo tirou o carro da pista, And the projectile took the car out of the road, arrancou o trailer, exploded the explodiu tudo trailer. aquilo ali. Everything was in an explosion. E
eu escutei uma voz que dizia assim, solta o volante. And I heard a voice tell me, let go Eu of the steering wheel, não conseguia controlar o because I carro. could no longer control the Eu vehicle. soltei o carro, foi, derrubou uma árvore I let my hands e go, parou and the assim, car mas o motor funcionando. took out a tree, and the car came to a stop with the engine still working. Todo o lado esquerdo do carro estava destruído. The entire left side of the vehicle was destroyed. Saímos com dificuldade pelo lado direito. With much difficulty, we left the Nádia right side. saiu, nos ajudou a sair do carro. Nadia took us out of the car, E aí eu tirei o carro dali, parei na and estrada. I moved the car back into the road. Vieram as pessoas ajudar. Many people came Ninguém to roubou help. nada. No one stole anything from As us. pessoas vieram ali The ajudar people came to help. e ajudaram a trocar pneu. They helped change our Mas quando tire, eu fui dar na partida, o carro não pegava. but the car did not start. Carro automático você não empurra. With an automatic vehicle, you cannot push Quando estávamos start. ali, parou um caminhão, um caminhão grande, A plataforma. massive truck came, Um homem, um moço, To us. ele era muçulmano. and this man was a Muslim man, Ele chegou e disse assim, and he said, precisa de ajuda? do you need help? Eu falei, eu preciso de corda, eu I preciso says, amarrar I essa need carga. ropes because I need to tie Ele my foi, luggage on the car. cortou a corda dele, He took out his me deu rope, 25 metros de corda. gave me 25 meters of rope, Amarrei aquilo tudo, And I tied- quando eu fui dar a partida, o carro não pegava. and the car did not Eu start. disse, pronto, acabou a viagem. So the trip is finished. Eu lembro que I eu fui para said, frente do carro, I went to the front of the pus o car, pé sobre o para-choque do I carro, put my e foot disse assim, over Deus, the bumper and chega, said, acabou, God, acabou. enough. Enough is enough. Eu não vou mais continuar. It's over. I can no longer carry Chega, eu on. quase matei minha I família, almost killed my family. ninguém liga a mínima para nada, Nobody as pessoas gives, não dão importância para nobody nada. cares, and nobody takes importance Eu into vou us. deixar esse carro I'm aqui, going to leave this car vou here. procurar um I'm hotel going to look for a e vou hotel, descansar. and I'm going to Estou ali rest. parado. And I'm there standing, E Deus começou a falar and comigo. God started speaking Então to me. você parou? So you stopped? Eu disse, parei. I said, I stopped. E parou por quê? And why have you stopped? Eu disse, esse carro não anda, This car does not move. está tudo quebrado, Everything is broken. eu estou cansado I am disso. tired of this. Deus disse assim, e And aquelas God said- pessoas que estão esperando por ti? And those people that are waiting for you, Eles não têm carro. they don't have cars. E eles vão chegar lá. And they're going to get there. Eu disse, mas como é que eu vou sair daqui? So how am I going to leave Esse carro não here? anda. This car doesn't work. Nessa hora parou assim, And at that time, there was, nem sei que marca de carro era. I don't even know what car it Pensa was. numa carrinha podre. Think about a rotten car. Português é melhor, eles falam assim, podrecentos e podrento e podre. Extremely rotten car. Saíram dois rapazes lá de dentro. And two young men came Vieram out of assim, the car. aquele gingado típico, né? And they came with that sway. Boss, what's happened? He said, boss, what's happened? Eu disse, pode falar português. And you can say, you O can que speak foi, English. patrão? What? Eu disse assim, tive um acidente, o carro não pega. I had an accident, my car doesn't start. Irmãos, o homem vinha com cigarro na mão. The man had a cigarette in his hand. Ele disse assim, o senhor não tem fé? You said, don't you have faith? O carro vai pegar. The car will start. O homem com cigarro, The man with the cigarettes, eu, o pastor missionário, me, a missionary ele pastor, disse, entre lá no carro. he said, go into the car, son. Abra. Open the bonnet. Ele abriu o bonnet do carro, And he opened the olhou e bonnet, disse assim para mim, and the Lord said, vai pegar. he said, it's going to start. Foi no carro dele, He went to his car, abriu o carro dele, he opened his car, tirou um fio assim, he took a wire, this trouxe lá, big, he brought it back, ligou, não sei aonde para não sei o que, he connected the thingamabob, the thingamajigs, e disse, pode tocar na partida. and he said, start. Toquei, o carro pegou. And he started and the Glória car a started. Deus. Ele disse, patrão, He said, boss, você tem completo. you must have faith. Detalhes. Details. Sabe qual é a mensagem do lenço dobrado? Do you know what the message of the Pode se colocar de pé. folded shroud? You may stand up, please. Naquela altura, At that time, quando a pessoa estava comendo,
when a person was eating precisava se ausentar da mesa, and he had to leave the mas table ia voltar para comer, and he would come back to eat, pegava o guardanapo, he would take the napkin, dobrava he would fold e colocava do lado. and leave it there on its place. A mensagem era: And the message não is, tira meu prato, don't take my plate eu away, vou voltar. I'm coming back. Ele deixou o lenço dobrado, He left his napkin folded, dizendo: eu vou saying, voltar. I will return. Creia nisso, Believe that. creia nisso. Believe on this. O mesmo The Deus same God que nasceu numa manjedoura, that was born in a foi manger, pregado numa cruz, crucified on the cross, sepultado no sepulcro emprestado, buried in a borrowed ele grave, ressuscitou he e resurrected, deixou Aleluia! and he left a message Eu for vou us. voltar. I will return. Eu vou I voltar. will return. Não preciso mais desse lençol. I don't need the napkin anymore. Coisa de morto não me interessa. The linen on the floor, I Eu don't deixo a need. vocês uma But mensagem I que eu leave estou you a vivo message. I am e vou alive, voltar. and I will return. Creia nisso. Believe on this. Ele está vivo. He is alive. Ele vai voltar. He will return. Eu quero agora dar a você a I want to oportunidade give you the opportunity de você fazer algo que agrada ao in coração order de for Deus. you to do something that pleases the heart of God. Pois é, mas eu sou tão pecador. Oh, Pastor, but I'm such a As sinner. pessoas me rejeitam. People reject me. Deus te trouxe aqui hoje God has brought you para here você saber in order for you to que know lá na cruz that there on the cross, Jesus salvou um ladrão que estava morrendo. God saved a thief that was dying. Quantos aquele homem matou? How many people has that man Pessoas que killed? ele deixou na miséria por How ter many roubado. people did he leave in misery after O he Senhor stole disse: from them? hoje estarás But comigo the no Lord paraíso. said, today you shall be with me on Para um paradise. grande pecador For a great sinner, tem um remédio, there is a remedy, um grande salvador. a great Savior. Então, se você quer agora So if you want now receber Jesus to Cristo receive Jesus Christ como teu Senhor, as your Lord teu Salvador, and your Savior, sai do teu lugar come agora, from where you are now. agora mesmo. Now, Vem aqui à frente come to the front para dizer: eu and quero, say, I want, eu quero, I want, eu quero, I want, eu quero. I want. Pode vir, chega aqui. Come, come. Vamos trabalhar, irmãos. Todos nós vamos trabalhar. Vem. Porque Ele ressuscitou por ti. Ele ressuscitou por tua causa. He has risen for because of you. A melhor maneira de você honrar Jesus The best way for you to honor Jesus é você recebê-lo na tua vida. Toda a cidade de Belém estava the ocupada. entire city of Bethlehem. Não tinha um lugar para ele. There was not a place for him. Ele não morreu confortável. He did not die in comfort. Ele morreu numa He cruz. died on the Com cross grande desconforto. Vamos colocar a without cadeira aí any pra você comfort. sentar. E eu queria pedir que alguém, uma diaconisa, ficasse junto dela. Uma diaconisa ficasse junto dela. Para levá-la a Jesus. Fazer confessar Jesus. Por favor, irmãs, não fiquem paradas. Irmãs diagonização, amém? As mãos de vocês são muito importantes.